Hoje nós falaremos sobre os procedimentos de audiência aqui na Facilita Jurídico. Qual é a missão da audiência? Então, de auxiliar os advogados em sua rotina operacional. Então, de prestar serviços para diversos tipos de audiência, visando atender às necessidades dos clientes, como audiência de conciliação, instrução, oitiva de testemunhas e audiência una, dentro das áreas civil, trabalhista, criminal e previdenciária. Então, quem são os facilitadores audiencistas? São profissionais selecionados e que demonstraram em um processo de credenciamento, sobre o qual nós já falaremos, experiência na realização de audiências. Como então é feito esse credenciamento? Para quem já é faciliter, basta responder ao teste objetivo e dissertativo enviado pela Facilita. Agora, para quem ainda não é faciliter e deseja se habilitar como faciliter audiencista, basta responder o teste objetivo e dissertativo e também enviar o currículo e enviar um vídeo de apresentação contando um pouco mais sobre a sua experiência profissional e também trazendo alguma audiência desafiadora que já foi realizada, nos contando um pouco mais sobre ela. Como que funciona o serviço de audiência na plataforma? Primeiro, o cliente vai fazer o cadastro daquela solicitação. Então, ele vai trazer diversas respostas aos questionamentos feitos pela própria plataforma, trazendo ali os pormenores daquela audiência, como o tipo de audiência, data e hora, número do processo, informando ali quais são os profissionais que serão necessários, trazendo um breve histórico do processo, indicando se haverá proposta de acordo ou não, dentre diversas ali outras informações cruciais para a realização daquele ato. Uma observação. É possível que o cliente cadastre também um pedido de análise de audiência. E por meio dessa análise de audiência, o analista já vai trazer todas as perguntas necessárias a serem feitas naquela audiência. Então, o cliente ele não vai precisar trazer ali esses questionamentos. Do contrário, se o cliente não contratar esse serviço de análise de audiência, faz-se necessário que ele traga já ali todas as perguntas a serem feitas pelo audiencista. O procedimento de vinculação ele é feito na própria central de vinculações da Facilita. Lembrando que somente os facilitadores habilitados para o serviço de audiência que vão poder visualizar esse serviço. O limite de vinculações é de 4 audiências para o mesmo dia. Lembrando que, a partir de agora, nós também ofereceremos o serviço de audiência presencial, pelo que é claro que 4 audiências por dia seria bastante inviável. Então, é sempre necessário gerir a agenda de forma a não se vincular em mais de um ato no mesmo dia, que possa prejudicar ali uma outra audiência, a qual já esteja também vinculada. Tá? Então, após a vinculação, deve o audiencista imediatamente informar nos comentários o nome completo, a OAB e o estado da OAB e, eventualmente, os dados do preposto, se houver. Tá? O cliente será responsável pelo protocolo do subestabelecimento. Tá? E caso não tenha feito até a audiência, basta solicitar prazo ali e fazer constar em ata na própria audiência. Após a inserção dos dados, imediatamente deve o audiencista analisar o cadastro daquela solicitação e verificar se o cliente inseriu todas as informações necessárias. E em caso de dúvidas, não se esqueçam sempre contatar o suporte de imediato. Como que funciona a preparação para a audiência? Primeiro, e uma das coisas mais importantes, é a leitura do processo na integralidade, contemplando ali todas as movimentações daqueles autos processuais. Passada a leitura, deve-se fazer uma análise minuciosa das principais movimentações daquele processo e, sobretudo, daquelas petições que foram atravessadas no processo pelo cliente, para constatar ali as teses anteriormente arguidas que vão ser seguidas, né, ou não, a depender do que o cliente tiver indicado ali no formulário. Então, passada a leitura, passada a análise minuciosa, devem ser feitas anotações de dados e informações que sejam cruciais ali, que constem ali naquelas peças que nós já falamos, e das decisões importantes também havidas no processo para que elas possam ser, mediante a necessidade, informadas ali, aventadas em sede de audiência. Próximo passo, então, é a verificação da estratégia traçada pelo cliente, que deve constar ali na descrição da solicitação da audiência. Ato seguinte, separar os requerimentos indicados pelo cliente e, então, elaborar os questionamentos a serem feitos. E atenção, estejam preparados para imprevistos. Isso sempre acontece na prática e nós sabemos bem. Ao final, não se esqueça de anotar os próximos passos, como, por exemplo, concessão de prazos, nova designação de audiência e tudo mais que deverá constar ali ao final no relatório ao cliente. Então vamos lá, audiência na prática. As audiências virtuais. Primeiro vamos falar sobre audiências virtuais. O que é necessário? É necessário um print da tela para comprovar o comparecimento. Então, como são virtuais, nós não estamos ao lado ali para saber se o audiencista está lá ou não, nós pedimos que 15 minutos antes do começo da audiência enviem um print da tela e mandem ali para o nosso suporte. Mas não é só, também é necessária a gravação do ato da audiência por meio do sistema OBS e o anexo também da ata na plataforma. Tá? Então, a audiência ela precisa ser gravada por meio desse aplicativo, que o link aqui está
aqui nessa nossa apresentação para download grátis e também é necessário o anexo da ata ali na nossa plataforma. Por fim, deve ser elaborado o relatório minucioso sobre o qual nós falaremos adiante. Trouxemos aqui um passo a passo acerca da gravação da audiência nesse sistema OBS para que os doutores possam acompanhar e ali, em eventual dúvidas, terem ali o material na mão. Então, primeiro passo, adicionar uma fonte. Segundo passo, selecionar a captura de tela. E quando surgir ali um pop-up, clicar em OK. Terceiro passo, escolher um monitor, caso você tenha mais de um monitor. Quarto passo, abrir o menu de configurações ali no cantinho inferior direito. Quinto passo, escolher um destino para o arquivo, que é onde o arquivo da gravação ficará salvo. Sexto passo, iniciar a gravação, clicando aí em iniciar a gravação e ao final basta clicar novamente no mesmo botão que estará agora como interromper gravação. E assim que a captura for concluída, o arquivo vai estar disponível ali na pasta de destino, pronto para ser anexado na plataforma. Agora falando um pouquinho sobre audiências presenciais. É necessária a chegada com 30 minutos de antecedência. Tá? E para tanto, para que a gente possa saber se o audiencista de fato está lá, é necessário registrar em fotografia e anexar na plataforma ao final. Também é necessário o anexo da ata, né? Lembrando que, logicamente, o envio de um print ao suporte ali com a tela da audiência e a gravação da audiência não serão necessários, porque inviáveis, né? Em audiências presenciais, mas o anexo da ata na plataforma ainda assim se faz necessário. Então, por fim, a elaboração do relatório. Então, são esses 3 passinhos. Então, a síntese do procedimento é simples. Imediatamente após a vinculação, informar os dados nos comentários. Ainda imediatamente após a vinculação, realizar a análise da solicitação e, com eventual necessidade de maiores esclarecimentos pelo cliente ou maiores documentações, pedir de imediato ao suporte para que o suporte possa providenciar junto ao cliente. Em caso de audiência virtual, 15 minutinhos antes da audiência, encaminhar um print comprovando o comparecimento. Se presencial, não se esquecer de tirar uma foto comprovando o comparecimento e chegar 30 minutinhos antes. Se virtual, antes do início, iniciar a gravação da tela pelo aplicativo OBS Studio. E ainda se virtual, realizar o upload na plataforma da ata e a gravação da audiência pelo aplicativo. Agora, se presencial, ao final, realizar o upload na plataforma da ata e a fotografia comprovando o comparecimento. E ao final, em ambos os casos, preencher o relatório da audiência logo após a realização. Muita atenção a isso. Descumprimento do compromisso quanto à audiência vinculada gera encerramento da parceria, assim como também são proibidas as condutas de atraso e subestabelecer a outro colega e pedir desvinculação no dia da audiência. Muita atenção a isso. Com relação ao suporte ao faciliter audiencista, é pelo canal já existente, tá? Não se esquecendo de selecionar a opção de faciliter audiencista para ser encaminhado para uma fila de atendimento exclusiva e prioritária. Ainda quanto ao suporte ao faciliter audiencista, lembrando, após a vinculação, sempre verificar aquela solicitação para ver se não são necessários maiores esclarecimentos e documentações ali a serem pedidas ao cliente. Se as dúvidas forem no ato da audiência, como por exemplo questões de testemunha faltante, o contato será direto com o cliente e as informações necessárias para tanto serão disponibilizadas pela facilita. Agora, ao final, deverá ser feito pelo faciliter audiencista um relatório, né? E com relação a esse relatório, algumas informações gerais. Ele deve ser realizado imediatamente após o encerramento da audiência, deve-se sempre respeitar o prazo de entrega que consta na plataforma, porque ele se refere à entrega do relatório. Ademais, ficará disponível na solicitação da audiência correspondente e é possível também que o cliente peça uma correção referente àquele relatório. E essa correção deverá ser feita pelo faciliter audiencista, pois faz parte daquela solicitação. Aqui apenas demonstrando quais são os campinhos aqui do relatório da audiência. Então tem o horário de início de término, tem ali questões relacionadas à proposta de acordo, se foi feita, se não foi feita, se foi aceita ou não, questões relacionadas às partes, se estavam todas presentes ou não, questões relacionadas a prazos eventualmente concedidos ali naquela audiência ou não, e diversos ali outros campinhos para que sejam inseridas o maior número de informações possíveis ali para a completa satisfação do cliente. Ainda com relação ao relatório da audiência, e agora também nos referindo à ata e à gravação, se disponível, a ata da audiência também deve ser anexada ali no ID pelo faciliter, assim como as mídias, como nós já falamos.
E, caso necessário, é importante destacar que o audiencista também pode anexar áudios com eventuais esclarecimentos se considerar pertinentes, mas estes áudios não substituem o relatório. Por fim, já encaminhando aqui para o final do nosso material, quais são as consequências do não envio do relatório dentro do prazo? O serviço ele não vai ser faturado pelo parceiro, pois prestado de forma incompleta e em inobservância aos procedimentos estabelecidos pela plataforma. Pontos de atenção. Verificar se consta a presença de todos na solenidade, se consta em ata todos os pedidos feitos em audiência, inclusive prazos e providências, solicitar à parte contrária o seu contato, telefone, WhatsApp, e-mail para repassarmos ao cliente para contato posterior em caso de acordos. Por fim, a avaliação de qualidade. A qualidade das audiências ela vai ser avaliada pelos próprios clientes que atribuirão score de satisfação e feedback ao parceiro. Então, não há procedimento de revisão na modalidade. Então, muita atenção ao nosso material que é disponibilizado no início da parceria, que consta todos esses procedimentos aqui que nós já falamos e até mais pormenorizados ainda, e constam também questões financeiras, dentre outros ali pormenores necessários para que a parceria possa ser longa e que os nossos clientes fiquem extremamente satisfeitos.